Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Hoje a gente vai corrigir aqui alguns exercícios, que foram sugeridos ao longo dos dias aí. Eu estou seguindo os exercícios que foram solicitados lá pelo fórum, tá bom? Eu vou começar pelo exercício 73, ok? Ele está lá na página 312 do livro, na parte 2, tá bom? Bom, esse exercício diz o seguinte: Marcos está parado na borda de um lago de águas calmas em uma manhã sem ventos, gritando para que seu amigo José, do outro lado do lago, possa ouvi-lo. Dentro do lago, outro garoto, Pedro, também parado, ouve os gritos de Marcos. As velocidades do som no ar e na água, nesse local, valem respectivamente 350 metros por segundo e 1.505 metros por segundo. O problema pede para a gente determinar a letra A razão entre os comprimentos das ondas sonoras emitidas por Marcos e ouvidas diretamente por Pedro e por José, ou seja, a razão λP sobre λJ, comprimento de onda detectado por Pedro e comprimento de onda detectado por José. No item B, ele pede para a gente considerar que nessa região existe uma parede vertical que permite que Marcos ouça o eco de seu grito 0,4 segundos depois de tê-lo emitido. Nesse sentido, ele pede para a gente determinar a distância entre Marcos e a parede em metros, ok? Vamos tentar entender o problema. Nós temos aqui Marcos como sendo uma fonte sonora que emite ondas sonoras, correto? Essas ondas, elas se propagam em todas as direções. Então, haverá onda se propagando em direção a José, certo? Essa onda, ao sair de Marcos e atingir José, ela se propaga sempre pelo mesmo meio, que é o ar, já que Marcos e José estão imersos, estão dentro do mesmo meio, correto? Ela atinge José, ele a detecta. Isso significa que a onda detectada por José tem as mesmas características daquela emitida por Marcos. É a mesma onda, não é verdade? Significa então que a onda detectada por José tem mesma frequência que a onda emitida por Marcos, mesmo comprimento de onda e mesma velocidade, já que os dois estão imersos no mesmo meio, no caso aí, o ar, correto? Bom, essas ondas, elas também se propagam em direção ao lago, correto? E ao atingir a superfície do lago, essas ondas elas sofrem refração, já que elas passam a se propagar no interior da água, Quando elas passam a se propagar pela água, Pedro, que está lá dentro, pode detectá-las. E se ele faz isso, ele consegue escutar o som emitido por Marcos. Ele consegue escutar o grito do Marcos, certo? Só que essa onda que atinge o Pedro, ela passou por um fenômeno ondulatório. Ela passou pela refração. É uma onda refratada. E nós sabemos que no fenômeno de refração ocorrem algumas alterações na onda, Devido à mudança de meio, a onda ela sofre alterações na sua velocidade e no seu comprimento de onda, correto? Lembrando, a frequência ela não se altera na refração, ok? Bom, então, faz sentido o problema pedir para a gente a razão entre os comprimentos de onda detectados por Pedro e detectados por José? Faz, já que esses dois comprimentos de onda, eles não são iguais, pelo fato de a onda que atinge Pedro ter sido refratada, logo ela não tem a mesma velocidade, nem o mesmo comprimento de onda daquela que vai chegar lá no José, correto? Bom, como que nós podemos resolver então esse item A? Vocês devem lembrar do material fornecido lá para refração de ondas. Ela é
regida por uma lei, né? A lei de Snell. O que a lei de Snell diz? Ela diz que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual à velocidade no meio em que ocorre a incidência sobre a velocidade no segundo meio por onde a onda passa a se propagar. E também que essas duas razões, elas são iguais à razão entre o comprimento de onda dessa onda no primeiro meio sobre o comprimento de onda no segundo meio. Percebam, a lei de Snell, ela fornece para a gente três igualdades. Ela está dizendo aqui que a razão entre os senos dos ângulos de incidência e refração é igual à razão entre as velocidades. Isso é uma primeira igualdade. Uma segunda igualdade é que a razão entre as velocidades é igual à razão entre os comprimentos de onda. E a terceira igualdade seria dizer que a razão entre os ângulos é igual também à razão entre os comprimentos de onda, correto? Sendo assim, nós podemos utilizar dessa igualdade aqui, olha, da segunda igualdade entre as razões de velocidade e comprimento de onda para resolver nosso problema. Observem só, quem seria V1? V1 seria a velocidade da onda no meio de incidência, que é o ar. V2 seria a velocidade da onda no segundo meio, que é a água, não é isso? Lambda 1 seria o comprimento de onda no meio 1, no ar, que é aquele emitido por Marcos e detectado por José. E lambda 2 seria o comprimento de onda detectado por Pedro, que está lá no interior da água. Então, vou só mudar os índices aqui para a gente conseguir associar quem é lambda de quem, ok? V1 seria a velocidade no ar sobre V2, que é a velocidade na água, e isso é igual a lambda 1, que é o comprimento de onda no ar, ou seja, o comprimento de onda detectado por José, sobre o comprimento de onda detectado por Pedro, que é aquele carinha que está lá na água, correto? Então tá aí, ó. Nós temos essas grandezas para substituir e calcularmos então a razão? Temos. Observem, quais foram os dados fornecidos pelo enunciado? Foram justamente os valores de velocidade. Observem só, no ar a velocidade é 350 metros por segundo, na água ela é 1.505 metros por segundo, certo? Então, o que nós temos que fazer agora é simplesmente substituir esses valores. Nós teríamos aqui que velocidade do ar é igual a 350 dividido pela velocidade da onda na água, que é 1.505. Isso é igual ao comprimento de onda detectado por José sobre o comprimento de onda detectado por Pedro. Observem, a gente já encontrou a razão entre os comprimentos de onda, mas não é necessariamente a razão que o problema nos pede, porque ele quer comprimento de onda de Pedro sobre o comprimento de onda detectado por José, não é verdade? Então a gente tem que inverter essas equações. Como que a gente pode fazer isso? Multiplicando cruzado, por exemplo, ou simplesmente invertendo, se vocês entendem o que é inverter uma equação, ok? Eu vou multiplicar cruzado, porque eu acho que vai ser o caminho mais claro. Então, multiplicando cruzado, eu teria... Percebam, eu quero comprimento de onda de Pedro sobre comprimento de onda detectado por José. Conseguem perceber que eu tenho que passar esse lambda J para o lado de cá? Tem que passar ele para o lado esquerdo, dividindo. Então, se eu fizer isso, ficaria... Consequentemente, lambda detectado por Pedro
sobre lambda detectado por José igual a 1505 dividido por 350. Isso me retorna que o comprimento de onda detectado por Pedro sobre o comprimento de onda detectado por José é igual a 4,3. Está aí a resposta do item A, correto? O item B pede para que a gente determine qual é o valor da distância entre Marcos e a parede. A parede está aqui, ó, logo atrás de José, certo? Bom, notem que o problema diz para a gente que quando Marcos emite essa onda sonora, ele consegue detectar o eco do seu grito 0,4 segundos depois de tê-lo emitido. Isso é uma informação importantíssima para a gente. Então, vamos tentar aqui resolver esse item B. Bom, observem o seguinte. Nosso problema ele pode ser simplificado da seguinte forma. Imagine que eu tenha aqui uma fonte sonora, tá certo? Esse para a gente é o Marcos, ok? O Marcos emite uma onda sonora e essa onda ela se propaga até atingir uma barreira. Que barreira é essa? É a parede vertical, certo? Então, ao percorrer essa distância entre Marcos e a parede, qual distância? Uma distância D, ok? Ela leva um certo tempo. Eu vou chamar esse tempo de T. Aí, ao atingir a parede, essa onda ela sofre reflexão. Então, aqui eu tenho a representação da onda indo, aqui eu tenho a representação da onda voltando. Ao voltar, essa onda percorre novamente uma distância d com um tempo t. Observem que d da ida é igual ao d da volta e o t da ida também é igual ao t da volta. Por que é igual? Porque a onda, na reflexão, não sofre mudança na velocidade, né? A velocidade permanece a mesma. Então, se a velocidade da ida é igual à velocidade da volta e a distância não se altera, consequentemente, o tempo também não se altera, certo? Então, ao sofrer reflexão e retornar, essa onda chega aqui no Marcos. Quando ela chega em Marcos, ele a detecta, certo? Ele a detecta quanto tempo depois de ser emitida? Um intervalo de tempo de 0,4 segundos. Foi isso que o problema diz para a gente. Notem que esse tempo de detecção é o tempo entre Marcos emitir essa onda, ela atingir a parede, ser refletida e retornar até Marcos. Então, esse tempo é o T mais T, que é igual a 0,4 segundos. Bom, então, nós podemos afirmar para percorrer essa distância d mais d, a onda gasta um intervalo de tempo igual a 0,4 segundos. Então, percebam o seguinte, olha, 0,4 segundos é o tempo para a onda ir e voltar. Consequentemente, é o tempo para ela percorrer a distância d mais d. Então, eu posso escrever isso aqui, olha. A velocidade da onda é igual à distância percorrida por ela sobre o tempo necessário para percorrer essa distância. Observem, a onda percorre essa distância em qual meio? No ar. Logo, qual é a velocidade de propagação? 350 metros por segundo. Qual distância ela percorre? A distância para ir e voltar. Então, se ela percorre d na ida e d na volta, ela percorre 2d. Em quanto tempo? O tempo para ir e o tempo para voltar, que é 0,4 segundos. Logo, fazendo as continhas aí, né, multiplicando cruzado, D é igual a 70 metros, correto? Temos aí a solução
da letra B.